Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós iniciamos a Eucaristia deste dia 25 de setembro e enviamos um abraço, uma saudação para todos aqueles que nos seguem e sobretudo os doentes e as suas famílias. E celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada e mantida pelo sonho e pelo sacrifício de todos os imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos, nesta sexta-feira, rezar por António, Ana, Bruno e Paulo, Fernando da Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e pedamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Coelet. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora debaixo do céu. Há tempo para nascerem e tempo para morrerem, tempo para plantarem e tempo para arrancarem, tempo para matarem e tempo para curarem, tempo para demolirem e tempo para construírem, tempo para chorarem e tempo para rirem, tempo para gemerem e tempo para dançarem, tempo para atirar pedras e tempo para as juntarem, tempo para se abraçarem e tempo para se separarem, tempo para ganharem e tempo para perderem, tempo para guardarem e tempo para deitar fora, tempo para rasgarem e tempo para cozerem, tempo para calarem e tempo para falarem, tempo para amarem e tempo para odiarem, tempo para a guerra e tempo para a paz. Que aproveita ao homem com tanto trabalho. Tenho observado a tarefa que Deus atribuiu aos homens para nela se ocuparem. Ele fez todas as coisas apropriadas ao seu tempo e pôs no coração do homem a sucessão dos séculos, sem que ele possa compreender o princípio e o fim da obra de Deus. Palavra do Senhor. Senhor
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse. E acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Nós hoje, nesta sexta-feira, temos a leitura do livro de Coelet, que é um texto muito bonito para nos lembrar que temos muito tempo. Temos tempo para tudo e às vezes falta-nos o tempo para o essencial, para aquilo que mais é importante, que é seguir Jesus Cristo. E no Evangelho do capítulo 9, versículo 18 a 22, Lucas apresenta a preocupação de Jesus sobre o conceito, sobre a ideia que as pessoas têm e fazem da sua pessoa. E então faz aos discípulos a inquietante pergunta: quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? Nós lembramos da adolescência, dos jovens, é uma questão fundamental, o que os outros pensam deles. E muita gente, os princípios fundamentais são da imagem. Criar uma imagem no mundo, as pessoas terem uma imagem, e às vezes não passa disso. E Jesus também, servindo-se esta cultura do mundo, também pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E o interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que nos evangelhos dos dias anteriores, ouvidos por Herodes, que Jesus era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas antigos que ressuscitou. Mas Jesus não fica por aí. Jesus queria saber, era o que os discípulos pensavam. E nesse momento é Pedro que toma a iniciativa da resposta, erguendo a voz e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aqui está o essencial da nossa fé. Cristo é o Filho de Deus enviado, e Pedro representa-nos a todos. Os outros comentários não importa nada. Os outros comentários, aquilo que as pessoas pensavam de Jesus, eram secundários. Jesus queria saber o que é que os discípulos pensavam dele. E isto continua a ser atual no mundo de hoje. Quando nos colocamos no contexto da palavra de Deus como protagonistas e nos tornamos participantes do cenário que nos é exposto, ela se torna eficaz na nossa vida. Por isso, podemos hoje também nos inserir na mesma conjectura para perceber que quando caminhamos mais perto de Jesus, quando caminhamos com Jesus, Ele nos atrai a um lugar recolhido e nos dá a oportunidade para conversar a sós com Ele, da mesma maneira que fazia com os seus discípulos, e assim conhecer Jesus. Hoje há muitos batizados que se batizaram, mas não conhecem Jesus. Não têm intimidade com Ele. Nem na oração, nem na meditação, nem na reflexão, nem na vida. Não têm intimidade nenhuma com Jesus. Dizem-se cristãos, mas não conhecem absolutamente nada de Jesus na sua intimidade. Têm assim uns conceitos abstratos como aqueles que nós ouvimos. Assim, Ele nos revelará os projetos do Pai para nós e também nos desnudará para que na partilha, na camaradagem, na confiança e no nosso coração se abra para as coisas que precisamos de entender.
Jesus não estava interessado na opinião do povo em geral. Jesus não queria saber o que é que o povo pensava dele. Na verdade, quando se dirigiu aos discípulos, ele lhes perguntou o que os outros diziam dele. Jesus usou apenas de um pretexto para estimular o assunto. O que interessava a Jesus era saber o que é que os apóstolos diziam de Jesus. O seu desejo era que os seguidores tivessem consciência de quem ele era e aprendessem a expor a sua opinião de uma forma consciente e concreta. Portanto, o que Jesus quer é que nós, cada um de nós, que somos seus discípulos, e nós há dias falámos das discípulas de Jesus, Maria Madalena, desde o dia que encontrou com Jesus, sendo uma pecadora, e criou muitos problemas a Jesus, e ainda hoje diz tanto mal de Maria Madalena, um pouco pela história, que era uma mulher da vida. Toda a gente sabe que era uma mulher da vida, só que quando encontrou Jesus modificou de vida, transformou-se, converteu-se, dedicou-se, e aí estava junto do túmulo quando foi a primeira a chegar lá. Tinha encontrado Jesus, sabia que era Jesus, era discípula de Jesus. Nós hoje tivemos um funeral, e nos funerais a grande questão é a vida eterna, a proposta que Jesus nos faz. E uma das questões que nós temos que hoje colocar, sobretudo nós na imigração, nós que viemos para a imigração, a criar uma vida melhor, lutar pela vida, criar um futuro melhor aos filhos, criar, que é justo, é correto, mas chega a determinada altura que nós temos que perguntar: será que nós nos preocupamos em preparar os nossos filhos para a vida eterna? Será que nós todos ensinamos os nossos filhos a caminhar com os seus pezinhos para chegar a ganhar a vida eterna? Eu vejo muitas preocupações com o mundo, muitas preocupações. Mas será que nós fizemos tudo o que tínhamos a fazer para preparar para a vida eterna? De onde virá este desprezo, esta indiferença, este sarcasmo? Nós temos que nos questionar. E estas são as perguntas que Jesus nos coloca. Eu não paro de louvar a Deus pelo trabalho dos imigrantes, um pouco pela imigração. Tiveram tempo para a família, tiveram tempo para o trabalho, tiveram tempo, e também tiveram tempo para a sua fé. Mas depois veio este mundo que tem objetivos de dar valor ao mundo, e nós ficamos sem saber, interrogando-nos: o que é que nos faltou fazer, o que é que devíamos ter sido mais firmes, qual é que foi o exemplo que nos faltou dar, e talvez nada, conjectura do mundo. Confiámos demasiado. Eu penso que a geração que chegou agora confiou demasiadamente nas escolas. Eu penso que confiámos demasiado. Eu fui professor. Eu penso que muitos pais confiaram demasiado. E há bons e ótimos professores, gente ótima, mas também há alguns que não estão ao serviço do bem do homem. E toda a gente sabe disto. E para terminar, quem dizeis vós que eu sou, eu hoje, para terminar mesmo, nós amamos Portugal. Eu penso que posso dizer isto de todos os portugueses e todos os imigrantes: nós amamos Portugal. Mas eu hoje telefonei, a minha pequena aldeia está cheia do vírus, e estou preocupado com a minha mãe e angustiado. E pergunto aos meus familiares: o que é que estão a dar para o vírus? Nada. Beneron, os medicamentos normais, e estar em casa. E aqueles casos que não aguentarem. Mas ouvimos, por outro lado, no Parlamento uma azáfama para dar a eutanásia. Como é que os nossos governantes de Portugal, de onde nós viemos, numa situação destas, em que nós estamos aqui na imigração,
Eu estou angustiado com a minha mãe, que tem 85 anos. E aquilo que eu ouço, o Parlamento, uma força, aquela ideologia, aquela coisa tem que ser. Como é que é isto? Será que nós fizemos tudo? Que bem é aquele que nós não somos capazes de ver? Que bem é que aqueles políticos veem que nós não somos capazes de ver? Quando não dão nada ao povo. Isto é a verdade. Certamente haverá lá uns senhores privilegiados, quem tem médicos, quem tem profissionais de saúde, terá direito a algumas coisas. Mas eu ouvi isto hoje. Nada. E nós olhamos e dizemos assim, que força é esta? O que é isto? Onde é que nós chegamos? Para onde é que nós estamos a ir? Se inventam uns conceitos de compaixão, e é tudo compaixão, gente muito boa, não querem que sofra, que é o tal conceito que o cristão não tem. O mestre sofreu, e sofreu com alegria. Jesus Cristo sofreu para salvar esta gente e para salvar-nos a nós, e sofreu com alegria. Como é que não quer sofrer? O que é isto? Que conceito é este? Quando a nossa vida, quando nós que emigramos, dá-me a impressão que há aquela gente que está no Parlamento e que está no nosso governo em Portugal, não fizeram sacrifício nenhum. Foram meninos e meninas mimados que não sabem absolutamente nada da vida, não fizeram nenhum sacrifício, não sabem o que é sofrer como os imigrantes que vieram aqui lutar pela vida. De vez em quando lembro-se lá dos imigrantes, quando estão mal, quando Portugal está em crise, lá vem uma solução para os imigrantes que nunca se vê. Eu desde que estou na imigração já vi 3 ou 4 vezes, e agora também parece que já anunciaram medidas, mas que não dá nada. Não dão, para tentar lá umas linhas muito pequenas, e nós empurramos. E um pouco por todo o lado. Um pouco por todo o lado. Nós vemos meninos e meninas mimados a dizer coisas que não estão no seu coração, a dizer que amam os que sofrem, por isso dão-lhe a morte. Amam os que sofrem, mas por isso dão-lhe a morte. E nós angustiamo-nos. Se é assim, o nosso querido Portugal, que nós todos amamos, mas ouvir por um lado que não estão a dar nada para ouvir-os, e ouvir por outro que no Parlamento andam angustiados, que nos querem dar a toda a força a eutanásia, eu interrogo-me. Peçamos ao Senhor que nos dê força, e nós cristãos temos que ser mais corajosos em colocar questões, e não ter medo, porque nós na imigração tivemos, graças a Deus, tempo para tudo. A primeira geração teve tempo para tudo, e sobretudo para criar uma estrutura de amor. Hoje os filhos, a maioria dos imigrantes, não passam nem pela sombra do sofrimento que a primeira geração passou, nem entendem sequer, não percebem absolutamente nada, e ainda se riem. Eu às vezes até o inglês não é, porque até vejo sim, continua a coisa, vá avançando, mas como é que é isto? A consideração de gerações, o sacrifício, o esforço, e depois estas propostas e exemplares que nós temos, que são imposições, que nós sabemos que são imposições a nível mundial, de alguém que quer mandar, e que os países têm que obedecer. E há um ou outro país, e o nosso tem sido, desde o 25 de Abril, tem sido um país exemplar de cumprir coisas que vêm lá de fora, que nós não sabemos de onde é que vêm, mas há uns partidos, há uns grupos que impõem coisas que vêm lá de fora. E a eutanásia é uma coisa que vem lá de fora, não tem nada a ver com o povo, ninguém quer aquilo, só aqueles que recebem benefícios de alguém que está lá fora. Ninguém em Portugal.
nem mesmo aqui na imigração, mas há uns novos que também já começam com a compaixão. Seja louvado nosso Jesus Cristo e que Jesus Cristo nos indique o caminho da paz. Irmãs e irmãos, peçamos a Jesus que nos dê a graça de acreditar que Ele é o Messias de Deus e o Filho do Homem, que esteve morto, mas agora vive para sempre, dizendo: Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pela Igreja Santa, para que anuncie por toda a parte que Jesus é o Messias de Deus, que veio ao mundo, e o Filho do Homem, que morreu e ressuscitou, oramos. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, que rejeitam Cristo, o Evangelho e a salvação, para que o Pai os chame um dia à luz da fé, oramos. Aumentai a nossa fé. Por todos os sábios e pelos homens da ciência, para que aprendam que sem Deus tudo é ilusão, e que o saber sem fé conduz o homem ao vazio. Oramos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pelos que creem que todo o tempo é dom de Deus, para que antes de mais o agradeçam ao Senhor e o utilizem para o bem e não para o mal, oramos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a palavra e a comunhão do pão celeste nos deem força na caminhada para Deus, oramos. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, ensinai-nos a amar a vossa cruz e a confessar que por ela nos salvaste, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma santa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.